Louvado seja o Senhor. Amém? Marcos 10, do 13 ao 16. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus abençoa as crianças. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém? Fale novamente com o Senhor. Querido Deus, como nós cantamos, Senhor, fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Fale agora conosco, Senhor, através da Tua palavra. Usa a minha vida para falar com a Tua igreja. Mas que eu diminua por completo, Senhor, que eu desapareça e que o Senhor apareça na minha vida, nesta mensagem, na Tua igreja. Querido Espírito Santo, precisamos de Ti, mais do que precisamos do ar que respiramos. Fala conosco, ensina-nos a Tua palavra, para que possamos viver para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Muito bem. Terça-feira passada, irmãos, eu falei para vocês que hoje talvez eu estivesse pregando sobre esse assunto, né? E vou estar então pregando sobre esse texto que nos fala que Jesus abençoa as crianças. E antes de eu pregar essa mensagem de hoje, então eu tinha de primeiro ter pregado para vocês aquela mensagem que eu preguei domingo a respeito do sangue de Jesus, para que você possa entender a sequência, né? Então, como domingo eu preguei, apesar de ter sido assim meio atropelado, né? Porque foi tudo muito rápido. E eu até nem fiquei dentro do horário que o pastor tinha determinado, porque não consegui, né, fazer tudo até as 8h30. Mas 8:50, eu olhei no relógio, era 8:50, eu entreguei a palavra, né? Mas então, eu precisava ter falado aquilo que eu falei domingo, para eu poder pregar essa de hoje. Então deu certo, né? E vamos ver essa aqui hoje então. Então, lembrando só um pouquinho da mensagem de domingo, nós falamos a respeito do sangue de Jesus, que o sangue de Jesus tem poder, porque não foi contaminado com o pecado, né? Que o pecado de Adão contaminou o sangue da raça humana. Que Adão, antes de pecar, tinha o mesmo sangue, igual ao sangue do Senhor Jesus. Mas quando ele pecou, então, a morte entrou no sangue, o pecado entrou no sangue e contaminou o sangue. Então eu ainda falei domingo que é como uma doença, né? Que a pessoa faz vacina para vencer aquela doença. E a nossa vacina espiritual então, porque o pecado é uma doença espiritual, é o sangue do Senhor Jesus, essa vacina. Amém, irmãos? Lembraram? Amém? Então veja só. Como o Senhor Jesus nunca pecou, então ele vivia enquanto estava aqui nessa terra, e hoje a mesma coisa, né? Só que hoje ele já está glorificado. Mas enquanto ele estava então como ser humano aqui na terra, ele assumiu a forma humana, teve o corpo igual ao nosso, teve as necessidades humanas iguais a nós, teve as limitações humanas iguais a nós. Eu não sei se os irmãos estão percebendo, mas eu fiz de umas 3 terças-feiras atrás uma sequência das mensagens, né? Então veja só, você já aprendeu que o Senhor Jesus, Ele se fez homem
e teve as mesmas necessidades que nós temos e teve as mesmas limitações humanas. Então Jesus precisava perguntar as coisas que ele não sabia, porque ele não sabia tudo enquanto estava aqui em forma humana. Ele tinha deixado seus atributos divinos na glória. E Jesus sentia sono, cansaço, precisava comer, precisava beber, precisava viver como nós vivemos. Só que o corpo de Jesus era igual ao nosso, não o sangue. O sangue dele foi o sangue que veio do Pai. Então, por quê? Porque ele não foi gerado por homem. Ele nasceu de Maria, mas, como eu expliquei domingo, através da osmose, que é o fenômeno que acontece, né, quando a mulher está grávida. Então, o sangue do bebê não se mistura com o sangue da mãe. Então, por isso o sangue de Jesus não teve contato com o sangue humano pecador. Então, o sangue de Jesus nunca foi contaminado pelo pecado. E por isso, então, ele vivia de acordo com o plano inicial de Deus, que foi o que Deus planejou para o ser humano, de viver sem pecar e viver para sempre. Como eu falei domingo também, se Adão não tivesse pecado, ele estaria aqui ainda. Mas ele pecou. E no momento então que ele pecou, o pecado, a morte, entrou no sangue humano. E todo ser humano que nasceu então de Adão para cá já nasce pecador. E aqui então agora começa a nossa mensagem de hoje. Por quê? Porque nós somos pecadores. Todos nós, quando nascemos, já nascemos com a natureza de Adão. Somos, podemos dizer aqui, antes de nos convertermos, filhos de Adão. Ou seja, temos a natureza pecaminosa de Adão em nossas veias. Só que, com um detalhe aqui, que é o que eu quero explicar hoje para vocês e para nós falarmos um pouquinho mais a respeito disso. A criança... A criança já nasce pecadora, nasce porque é ser humano. Então todo ser humano é pecador. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo ser humano é pecador. Só que tem um detalhe. A criança nasce pecadora, mas ainda não cometeu o pecado. Dá para entender isso, né, irmãos? Somos pecadores. A criança nasce pecadora porque é descendente de Adão, é ser humano, é raça humana. Então é pecador, mas ainda não cometeu nenhum pecado. Então isso diferencia a criança de nós adultos. E quando lemos então essa passagem aqui, que Jesus abençoa as crianças, esse texto nos ensina muito como nós devemos ser. Eu vou ler de novo ali. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então, veja só. Tinha um grupo de crianças, a Bíblia não nos informa quantas, mas tinha um grupo de crianças que queria se aproximar do Senhor Jesus. E os discípulos estavam tentando evitar que elas se aproximassem de Jesus, porque eles diziam assim: vou parafrasear aqui novamente, né? Vamos imaginar o que eles falavam, mas não fugir do texto. Eles impediam que as crianças chegassem até Jesus, porque eles diziam: criança é bagunceiro, criança incomoda, criança só vai incomodar Jesus. Então eles queriam impedir que as crianças chegassem até Jesus, para que não incomodassem o mestre, né? Mas, veja só, Jesus disse: não façam isso, deixe as crianças virem a mim. E hoje nós podemos entender, irmãos, que assim como os discípulos, tem muita gente que impede os outros de chegar na presença de Deus.
Porque, não falando agora só de crianças, mas tem gente que impede os outros de chegar na presença de Deus através de palavras, através de atitude, através de falta de educação, através de grosserias, né? Impedem os outros. Às vezes as pessoas estão querendo vir para Jesus, veem alguma coisa errada em alguém que diz servir a Jesus, se afastam. Porque não é bom testemunho, porque não é bom exemplo. Então aqui os discípulos estavam agindo assim, só que com as crianças. Ah, mas a intenção dos discípulos era boa. É que as crianças não perturbassem o mestre. Mas na realidade, quem quer chegar a Jesus, Jesus quer receber. Porque Deus não faz acepção de pessoas e nem de idade. Não importa se é criança, se é adolescente, se é jovem, se é adulto, se é idoso. Jesus quer que todos venham a Ele. Amém, irmãos? Então os discípulos estavam tentando proteger Jesus, de repente para as crianças não o cansarem, mas não é o correto. Nós temos que levar as pessoas a Jesus e não tirá-las da presença de Jesus. E aí então nós podemos ver que Jesus disse assim, no versículo 15. Primeiro ele disse, deixa elas vir para mim, porque dos tais é o reino de Deus. Por que será dos tais, das crianças, é o reino de Deus? Já vamos falar um pouquinho disso. Aí Jesus disse assim, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O reino de Deus, para entrar no reino de Deus, só vai entrar quem é salvo. Amém? Entrar no reino de Deus. Hoje a gente prega o evangelho do arrependimento. O evangelho do reino será vivido nessa terra no período do milênio, quando depois do arrebatamento, depois do período de tribulação, dos 7 anos de tribulação, quando Jesus voltar então com todos nós os salvos que fomos arrebatados, Ele vai instituir nessa terra aqui o evangelho do reino. Hoje nós vivemos o evangelho do arrependimento. Nós temos que pregar arrependimento para as pessoas aceitarem Jesus e serem salvas. O evangelho do reino será instaurado, vamos dizer assim, por Jesus, no período dos 1000 anos, quando Ele reinar fisicamente lá em Jerusalém e governar todo o planeta. Mas aqui, essa expressão reino, reino de Deus, está se referindo a salvação, ao céu, ao lugar de glória. Então por isso Jesus disse, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não vai ser salvo, não vai entrar nele, não vai entrar no reino de Deus. Então olha só, para nós entendermos bem isso aqui, vamos ter que entender então primeiro como que é uma criança, né? Que você sabe, todo mundo sabe, mas vamos lembrar algumas características das crianças. Não todas, não dá tempo, mas vamos ver. Eu anotei 6 características aqui das crianças que eu quero falar rapidamente para você. Então veja só, como é uma criança? Nós sabemos que as crianças são mais sensíveis ao amor de Deus. Quando você fala de Jesus para um pequenininho, a irmã Nice sabe, trabalha com criança, eles aceitam com mais facilidade do que um adulto aceita. Por quê? Porque são sensíveis a Deus, são sensíveis ao Espírito Santo, são sensíveis à voz de Deus. Porque criança não tem maldade. Ainda, olha só, nesse período de inocência, tá, irmãos? Criança é mais sensível ao amor de Deus. Aceita, gosta. Quando os pais contam uma história da Bíblia para os filhos, eles querem mais, eles gostam, eles aceitam Jesus. Eu lembro quando o Felipe era pequenininho, toda noite antes de ele dormir, eu contava uma história bíblica para ele. E ele já tinha acostumado e não dormia mais se não contasse uma história. Então a criança é mais sensível a palavra de Deus, a criança é mais sensível ao Espírito Santo, certo, irmãos? Uma outra característica das crianças é que elas são humildes. A humildade que uma criança possui, você pode colocar 15 crianças numa sala e uma não vai perguntar para a outra,
Você tem dinheiro no banco? Você é rica? Você é pobre? Qual é a tua assinatura? Que cor você é? Porque você é mais moreno do que eu não quero ficar perto de você. Criança faz isso? Não, né? Criança é humilde. Não se importa nem com cor, nem com posição social. O que os adultos fazem. Porque muitas são as vezes que adultos que se dizem cristãos evitam de ficar perto de alguém porque aquela pessoa lá não merece minha presença, é mais pobre do que eu. Capaz, né? Aonde que já se viu uma coisa dessa? Ou muitos que são racistas, né? Eu não gosto de negro. Que é isso? Todos nós somos descendentes de Adão. Todos nós somos descendentes do mesmo sangue. Então não é a cor que define qualidade da pessoa. Isso nunca foi símbolo de ser melhor. Se é branco, se é preto, se é amarelo, vermelho, não importa. É ser humano, é raça humana. Então as crianças não se preocupam com isso. Você coloca ali as crianças, elas brincam juntas, elas riem juntas, se for preciso elas choram juntas. Por quê? Porque são humildes. Certo, irmãos? Amém? As crianças também são curiosas, são muito curiosas. Você já notou com certeza que os teus filhos em uma determinada idade fazem perguntas que às vezes você não sabe responder? É ou não é? É verdade? Vocês que estão aí com criança pequena agora, né? Irmã Edna, o Piazinho já... E é bem curioso, né, irmã Edna? A Gabi daqui uns dias, a menininha, já vai estar perguntando também. Vocês, né, irmãos? A Sara. Então, perguntam, fazem perguntas. A Dani, todas essas criancinhas que estão aqui na nossa igreja, são curiosas. Por quê? Porque elas querem aprender. Elas querem aprender. E por querer aprender, elas fazem perguntas, às vezes, que a gente fica sem saber o que dizer e diz, Senhor, o que é que eu vou responder? Né? Então as crianças são assim, elas são curiosas, querem saber. As crianças também gostam de ajudar. Olha só, eu estou falando essas qualidades aqui para depois nós passarmos para o que o Senhor Jesus disse, tá, irmãos? As crianças gostam de ajudar. Uns toquinhos de gente, né? Mas o menininho, se o pai, o vô, está lá, sei lá, consertando o carro, vamos dizer assim, mexendo em ferramenta, lá está o menininho junto, querendo fazer, querendo ajudar. Não é assim? A menininha está lá querendo ajudar a mãe a lavar a louça, a varrer a casa, pega a vassoura, mas não dá conta nem do tamanho da vassoura, né? Porque ainda é muito pequenininha, mas quer ajudar. É ou não é assim? É, né? Então as crianças gostam de ajudar, elas gostam de estar perto dos outros e tentam ajudar. As crianças também perdoam fácil. Você pode dar um tapa na bunda da criança agora por alguma arte que ela aprontou, mas não leva 1 minuto, ela está te abraçando e te beijando outra vez. Não é assim? É ou não é? Perdoa fácil. Perdoa fácil. Olhe bem, vai guardando esses detalhes para depois nós ver como nós temos que ser então. E o último item então que eu separei aqui das qualidades da criança é que elas amam. Amam de verdade. Não por interesse. Não por benefício próprio. Porque nós adultos, às vezes, não devemos, mas tem gente que faz, só ajuda e só diz que ama enquanto convém. Enquanto aquela pessoa está lhe servindo para alguma coisa. Enquanto aquela pessoa está fazendo alguma coisa que vai beneficiá-lo. Eu te amo, abraça. Tem até aquele ditado, né, que diz que abraça, mas por trás está
fincando a faca nas costas do outro. Isso é o adulto que faz, a criança não faz isso. A criança ainda não sabe o que é ódio. Como que vai ter ódio num coração que ainda não conhece maldade? E o adulto não, o adulto sente ódio. Então o amor verdadeiro de uma criança é o amor que Jesus disse que nós temos que ter. Mas olha só, teria muitas mais qualidades, né? Por exemplo, o louvor sincero. Jesus fala que da boca dos pequeninos é que sai o verdadeiro louvor. E nós muitas vezes não temos paciência com uma criança no culto. Ah, está atrapalhando. Está atrapalhando não, deixa a criança servir a Jesus. Porque senão nós vamos estar agindo que nem os discípulos agiram aqui, tentando tirar a criança de perto do mestre. Então deixa as crianças servirem a Jesus, deixa as crianças virem a Jesus. E uma outra curiosidade, irmãos, a respeito da criança, né, da infância, vamos dizer assim. Eu estava fazendo uma pesquisa na internet sobre as idades de conversão, estatísticas. E aí eu encontrei no site APEC, que é a Missão da Janela 014, Aliança Pro Evangelização das Crianças. Essa informação que eu encontrei diz assim, ó, que tem uma estatística que as conversões verdadeiras acontecem mesmo na infância. E daí está lá os números dizendo assim, ó, que antes dos 4 anos, 1% pode se converter. Uma criança antes dos 4 anos pode se converter. 1% das crianças pode se converter. Aí você diz assim, ah, pastora, mas é muito novinho ainda. Não é não, novamente vou citar o exemplo do Felipe. Desculpe eu estar falando, mas é o meu filho, né? Então é o exemplo que eu tenho. Vocês que têm mais de um filho podem dar vários exemplos. Eu só tenho ele, então eu só posso falar dele. O Felipe se converteu com 3 anos de idade. Então ele está dentro dessa estatística do 1% aqui, ó. Antes dos 4 anos, 1% das crianças se converte. O Felipe se converteu com 3 anos de idade, assistindo um programa do Jimmy Swaggart. Ele era um toquinho de gente. A televisão era no quarto, eu estava assistindo. Ele se ajoelhou na frente da televisão, botou a mãozinha no coração e disse, eu aceito Jesus como meu Salvador. Ele tinha 3 anos. Então isso aqui é possível. É possível. Tá? Aí a estatística também diz assim, que dos 4 anos aos 14 anos, 85% das crianças aceitam Jesus como Salvador, se convertem. E a conversão é verdadeira. Por quê? Porque tem inocência no coração. Aí daí já começa a ficar mais difícil. Ó, dos 15 aos 30 anos, 10% das pessoas se convertem. E após os 30, 4%. Estão vendo que quanto maior a idade, menor a porcentagem de conversões? Então por isso Jesus disse, deixe as crianças vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Quer dizer, elas são importantes para mim. Elas ainda não pecaram. Elas são pecadoras por causa da natureza de Adão, porque já nasceram assim, mas ainda não cometeram pecado. Então, se não cometeram pecado, estão vivendo ainda da forma que Deus planejou para nós vivermos. Mas que nós, quando cometemos o primeiro pecado, permitimos que o pecado, a morte, entre na nossa vida. Ficou claro isso, irmãos? Ficou entendido por que Jesus disse isso? Eu tenho mais ainda outros dados aqui. São coisas interessantes para a gente saber. Um homem chamado George W. Trupp entrevistou 1.200 crentes e constatou que 96% deles recebeu Jesus antes dos 21 anos. Então veja só, quanto mais nova a pessoa, mais fácil a conversão.
Aí ainda diz assim, ó, George Bama, no seu livro Transformando Seu Filho num Campeão, afirma que se não receber a Cristo antes dos 15 anos, se a criança não receber a Cristo antes dos 15 anos, suas chances de se converter é de apenas 6%. Aí você pode pensar assim, ai pastora, mas eu me converti, eu já era velhinho. Então a minha conversão não é verdadeira? Não, não é isso que eu estou falando. Conversão é conversão verdadeira se você realmente aceitou Jesus. Mas daí então é que você faz parte nessa estatística desses 6% aí que se converteram já na idade adulta. Mas o que eu estou tentando mostrar para você então é o porquê que Jesus disse, deixe as crianças virem para mim. Porque nessa fase da infância é mais fácil se converter. Por que que é mais fácil se converter? Por causa dessas qualidades que nós vimos ali. Que elas são sensíveis a Deus, que elas são humildes, que elas são curiosas, elas querem, elas perguntam. Se você fala de Jesus para uma criança, ela vai dizer, quem é Jesus? Eu quero saber mais. Né? É assim, ela pode não dizer, eu quero saber mais, mas ela faz tanta pergunta que é porque ela está querendo saber mais. E elas amam, elas perdoam. Então, por isso, é mais fácil uma criança aceitar Jesus do que um adulto. E por isso, então, Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos. E olha só, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, como eu falo sempre para vocês a respeito de salvação, a respeito de céu, a respeito de arrebatamento, o reino de Deus é tudo isso, irmãos. E para nós entrarmos no reino de Deus, ou seja, para nós sermos salvos, nós temos que nos tornar semelhantes às crianças. Aí eu paro e digo assim para você, você tem sido parecido com uma criança? Jesus não está dizendo para você se tornar criança, não é isso? Ele está dizendo para você ser semelhante, ser parecido nas atitudes com uma criança. Aí então nós temos que parar e meditar. Eu estou falando de Jesus, eu digo que eu sou cristão, mas eu tenho agido como Jesus mandou, sendo parecido com as crianças? Porque as pessoas às vezes não dão importância para as crianças, né? Mas as crianças de hoje, se Jesus demorar mais 10, 20 anos, que eu acho que não demora para voltar, mas se Jesus demorar, eles vão ser os pregadores da época deles. Então, se nós não ensinarmos agora, não vamos ter pregadores no futuro. Aí eu pergunto, você tem ensinado os teus pequenininhos? Você tem falado de Jesus para eles? Você tem contado histórias bíblicas para eles? Você tem dado bom exemplo para eles? Ou você é aquele pai que só sabe brigar? Você é aquela mãe que só sabe dizer palavrão? Se você é assim, um dia você vai prestar contas a Deus, porque os filhos são a herança do Senhor, e o Senhor quer que nós venhamos a cuidar bem deles. Então, como você tem agido? Pastora, eu já não tenho mais criança, já os meus filhos estão grandes. O meu também está grande, mas eu ainda trato como se fosse uma criancinha, né? Ainda mais sendo o único, então sempre vai ser meu bebê. Mas vocês têm netos, né? Tem irmãos aqui que já têm netos. Então é a mesma coisa. Neto é uma criança. Oriente enquanto está pequenininho, para que quando for grande não saia da presença do Senhor. E daí voltamos então naquela pergunta que eu te fiz. Você tem vivido semelhante a uma criança? Vamos voltar nas qualidades das crianças e agora vamos olhar para nós. Se nós temos feito isso. Se nós temos feito isso, nós somos aptos a entrar no reino de Deus. Se não, não adianta a gente estar perdendo tempo, frequentando uma igreja, dizendo que é cristão e fazendo tudo errado. Olha só, como eu falei então, as crianças são sensíveis a Deus e ao seu Espírito. Vamos ver o que Jesus diz para nós então em Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Hebreus 4, 7.
a segunda parte do versículo 7. Que diz assim, ó. Bom, eu vou ler o 7 inteiro para você me acompanhar aí. Hebreus 4, 7. De novo determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, esse aqui que é o que eu quero que você preste atenção. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Então, olha só. O nosso Deus diz, você que não é mais criança, você que já é um adulto, não faça como o povo de Israel fez no deserto, que é do que está falando o contexto aqui, que endureceu o coração para Deus. Mas ele está dizendo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que significa isso? Nós temos que ser semelhantes à sensibilidade que as crianças têm ao Espírito Santo e temos que cuidar para que o nosso coração nunca fique endurecido diante de Deus. Não endureçais o vosso coração. Ou seja, às vezes Deus dá tanto aviso para uma pessoa, Deus fala tanto, Deus mostra tanto para a pessoa mudar em determinada área. E a pessoa endurece o coração e não quer mudar. Então não é sensível ao Espírito Santo. E se Jesus disse que nós temos que ser semelhantes às crianças, nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo, porque elas são sensíveis a Deus. Ou seja, são mais fáceis de evangelizar, porque recebem com facilidade. Não tem arrogância, não tem egoísmo. Mas os adultos não são assim. Por quê? Porque já pecaram. Até essa criança pecar, ela vai ser assim inocente. No momento que ela cometer o primeiro pecado, aí então entra na fase da consciência e daí se torna igual a toda a raça humana. Entendido isso, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Será que o calor está deixando vocês com sono? Olha só, vou repetir. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo. Ouvir e obedecer. Porque tem gente que ouve, mas não obedece. Então está endurecendo o coração. Ficou claro isso? Amém? A outra qualidade então, que nós podemos observar das crianças, é humildade. Que eu falei que elas são humildes, elas não se importam com cor, elas não se importam com posição social. Vamos ler em Filipenses 2:3 o que o Senhor fala para nós? Filipenses 2:3 diz assim, ó: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olhe bem o que esse versículo nos fala. Nada façais por partidarismo ou vanglória, ou seja, vou tomar o lado de alguém que me beneficia, vou fazer isso para me aparecer. Então aqui é partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Então, como as crianças são humildes, Jesus disse que nós temos que ser semelhantes às crianças, nós também temos que ser humildes. E a palavra de Deus nos reforça isso em vários outros versículos. Mas aqui diz então, ó, por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O que é isso? Não olhar para o outro com o nariz empinado, se achando melhor. Ninguém é melhor que ninguém, irmãos. Diante de Deus nós somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você porque eu estou aqui falando para você. Você não é melhor do que eu porque você está aí sentado, me ouvindo. Nós somos iguais. Então não podemos querer ser arrogantes. E existe muito isso hoje. As crianças não são, foi o que eu falei antes. Mas adulto tem muito. Que olham para os outros assim, ó, como se fosse,
não é ninguém. Não seja assim. Porque se você for assim, você não vai entrar no reino de Deus. Ou seja, você não vai ser salvo. Certo? Provérbios 22:4 também nos fala a respeito. 22:4. Que diz assim, ó: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Olha só que coisa maravilhosa. O galardão da humildade. Se você for uma pessoa humilde e temer ao Senhor, Ele vai te conceder glória e honra. São riquezas e honra e vida. A palavra do Senhor nos diz isso. Então não vale a pena ser arrogante, não vale a pena ser orgulhoso, querer ser mais do que os outros, porque não é. Tem até um ditado que diz, né, que, desculpe a expressão, mas a minha mãe usava muito esse ditado quando ela era viva. Ela dizia assim: quando morrer, vai feder igual aos outros. Não é? Ninguém é melhor do que ninguém. Então não seja uma pessoa orgulhosa, não seja uma pessoa arrogante, soberba. Seja humilde, seja semelhante às crianças, como Jesus falou. Nós também observamos que as crianças são curiosas. No mesmo livro de Provérbios, capítulo 25 agora, nós estávamos no 22, agora é só um pouquinho para frente. Capítulo 25, versículo 2 e 3. Nos diz assim, ó: a glória de Deus é encobrir as coisas. Em algumas Bíblias pode estar escrito assim: a glória de Deus é encobrir o negócio. Tem alguém com essa tradução aqui? Os irmãos? Também? A glória de Deus é encobrir o negócio. Ou, a glória de Deus é encobrir as coisas. Mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Aqui a palavra reis pode ser usada para todos nós. Ou seja, a glória dos homens é esquadrinhá-las ou descobri-las. É assim que diz aí? Descobri-las? Então, olha só. Por que nós estamos lendo esse versículo? Porque as crianças são curiosas, elas querem aprender. E nós temos que aprender a palavra de Deus. Porque diz aqui, a glória de Deus é encobrir o negócio, é encobrir as coisas. Deus não nos dá tudo claramente na mão. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que estudar, nós temos que pesquisar, nós temos que querer saber mais de Deus, mais de Jesus, que é o que as crianças fazem. Elas fazem pergunta, elas perguntam a respeito de Jesus quando eu conto uma historinha para ela. Então, perguntar, querer saber. Se nós temos que ser semelhantes às crianças que Jesus falou, nós também temos que ser curiosas nesse sentido, de querer aprender, descobrir as coisas que Deus nos encobriu. É claro que tem coisas, irmãos, que aí nós caímos lá em Deuteronômio 29, que diz que as coisas encobertas são para Deus e as reveladas para nós e para os nossos filhos. Tem coisas que Deus não quis revelar mesmo, que nós só saberemos na eternidade, são conhecidos como os mistérios de Deus. Mas muita coisa, olha como a Bíblia é grande. Deus revelou tudo aqui para nós. E tem gente que não tem capacidade de abrir a Bíblia para ler e descobrir as coisas que Deus nos revela. Então nós temos que ser semelhantes às crianças, temos que ser curiosos, aprender, procurar, descobrir. Amém, irmãos? Claro isso? Amém? Um outro, já vamos encerrar. Como eu falei, as crianças gostam de ajudar. Sempre está ali por perto, né? Do pai, da mãe, do vô, da avó, sempre está por ali querendo ajudar, querendo fazer alguma coisa. E nós, adultos, que nos dizemos cristãos, você tem ajudado os outros? Olha o que fala Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Assim, ó: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.
Levai as cargas um dos outros. Significa o quê? Se eu sei que o meu próximo, que o meu semelhante, que o meu irmão está sofrendo, está precisando de alguma coisa, é meu dever de cristão ajudar. Ajudar. As crianças gostam de ajudar. E tem pessoas que fogem para não ajudar. Não é assim? E lá vem aquele irmão, ele vai me pedir alguma coisa, eu vou sair daqui. Isso, diante de Deus, é errado. Você deve ter o prazer em ajudar, seja lá o que for, seja lá quem for. Ah, mas eu devo ajudar só os irmãos em Cristo? Não, você deve ajudar qualquer pessoa, sendo cristã ou não. Aí entra o caso das esmolas, né? Que as pessoas dão, muitas vezes num sinal fechado, vem aquelas pessoas pedindo ajuda. E você diz, eu não vou dar nada porque vai gastar com bebida, vai gastar com droga. Importa o que a pessoa vai fazer. Ela vai se acertar com Deus. Mas a tua parte você tem que fazer. Porque Jesus disse que aquele que nos pede, nós temos sempre que dar alguma coisa. Nunca deixe de dar alguma coisa para alguém que te peça. Sempre dê. Ah, pastora, mas no momento eu não tinha nada. Você tem voz. Você pode falar de Jesus para aquela pessoa. Se você não tinha ajuda financeira nenhuma para dar para outro, você pode falar de Jesus. Então essa ideia de dizer que, agora me fugiu o ditado, me ajudem aí, tem que ensinar a pegar o peixe, não dar o peixe, mas ensinar a pegar o peixe, é uma coisa assim, né? Não é assim esse ditado? Vocês já ouviram isso? Não é cristão, não. Porque tem gente que não tem condições de pescar o peixe se você antes não ajudar ele. Ficou claro isso, irmãos? Então, sempre que alguém te pedir alguma coisa, dê. Não importa o que seja. O que a pessoa vai, se ela for beber cachaça, se ela for comprar droga, vai se acertar com Deus. Mas você fez a tua parte de cristão. E para quem já é cristão, mais ainda é que você deve ajudar. Se você sabe de alguém que está precisando de ajuda, ajude. Isso nem sem falar da tua oração. A oração é obrigação. Você deve orar. Mas você deve também ajudar. Porque é muito fácil dizer, ah, eu vou orar por você, dar uma batidinha nas costas. Tá, você vai orar por mim, mas o meu armário está vazio. Você pode me ajudar com alguma coisa? Eu vou orar, Deus vai prover. Mas se Deus quer prover através de você e você está fechando a mão. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Então as crianças ajudam, da maneira delas, né? Mas ajudam. As crianças perdoam. Mateus 18, 21. Aqui é uma coisa séria. Mateus 18, 21. Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Os judeus, a cultura judaica, irmãos, eles tinham na época de Jesus um costume de que, se uma pessoa te ofendesse 7 vezes durante o dia, as 7 vezes você deveria perdoar. Aí Pedro vem e diz, Senhor, eu devo perdoar o meu irmão até 7 vezes? Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? E aí Jesus respondeu, não, Pedro, né? Falando aqui em outras palavras, você tem que perdoar mais de 7 vezes. Até 70 vezes 7. 70 vezes 7 é quanto, irmãos? 490? 490. E esses 490 não é durante a vida toda, é por dia. Jesus estava dizendo isso, Pedro, se o teu irmão pecar contra você 7 vezes no dia, perdoe. Mas você deve perdoar até 490. Não significa que é o número exato, que se a pessoa fizesse 491 ofensas, não era mais para perdoar. Não, esse 490, Jesus estava dizendo assim, que é um número ilimitado. Não tem número para o perdão. Quantas vezes alguém te ofender,
quantas vezes você deve perdoar. Claro isso, irmãos? As crianças perdoam, como eu falei, você dá um tapa na bunda de uma criança, daqui a pouquinho ela vem te abraçar e te beijar. Não lembra mais daquilo. Mas e os adultos que ficam dizendo, um dia você me paga. Um dia vai chegar. Minha vingança vai chegar. Isso é perdão? Não. Perdão, você não vai perder a memória, irmãos. Olhe bem, eu não concordo com pastores que pregam a mensagem lá a respeito de Manassés, dizendo que Deus apaga a memória da pessoa. Não é verdade. É mentira. Deus não tira a consciência de ninguém. Você não vai esquecer do que a pessoa te fez. Você vai lembrar, você pode lembrar o resto da tua vida. Só que quando você lembrar, esse sentimento não te causa mais dor. No momento que você não sentir mais dor pelo que você está lembrando que a pessoa te fez, é porque você realmente perdoou. Mas se quando você lembrar, só um exemplo aqui, aquela lá pegou R$1.000 meu, aquela pessoa lá me roubou R$1.000, vai chegar o dia de eu me vingar. Enquanto você estiver pensando assim, você não perdoou. No momento que você fala, pegou R$1.000, o que é o dinheiro? O dinheiro não é nada. Você perdoou. Foi só um exemplo. Mas existem várias outras situações na vida. Amém? Certo isso? Certo, irmãos? Então, semelhantes às crianças, para podermos entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Amam. A última coisa aqui então. João 15:12, para nós encerrarmos. João 15:12. Olha o que o Senhor Jesus falou. Como as crianças amam verdadeiramente, ainda não tem definição do que é ódio, né? Nós temos que ser assim, amar verdadeiramente. Quando você fala que ama uma pessoa, porque você realmente tem que amar, não seja fingido. Eu falei que amo, mas ali dentro do coração, não gosto, não quero, não suporto. Ou diz assim, eu te suporto só porque me convém. Isso não é amor. Então olha o que Jesus disse. João 15:12. O meu mandamento é este. Jesus falando, o meu mandamento, ou seja, a minha ordem, o que eu quero de vocês, eu estou mandando fazer isso, é Jesus falando. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O meu mandamento é esse. Então, se você quer ser cristão, você tem que obedecer a Jesus, porque ser cristão é ser imitador de Jesus. E ele disse que essa é a ordem dele. Mandamento é uma ordem, é uma ordenança, é uma lei. Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Você pode imaginar Jesus tendo um amor fingido? Jesus tendo um amor de conveniência? Jesus tendo um amor falso? Não, né? Senão ele não teria morrido por nós. Então o amor de Jesus é o amor verdadeiro. E que ainda existe no coração das crianças até o momento que elas entram na fase da consciência quando pecam. Então na fase da inocência, um toquinho de gente realmente ama. Ama aquele que cuida dele, do pai, da mãe, do tio, da avó, do vô. Ama. Um amor verdadeiro. Então, o amor mais verdadeiro ainda que o amor da criança é o amor de Jesus. Você tem amado o teu próximo, o teu irmão em Cristo, aquele que está lá fora, longe de Deus ainda? Você tem amado, meu irmão? Ou você tem só fingido amor? Se você tem fingido amor, você não está sendo semelhante à criança inocente. E aí Jesus disse, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Entrará nele quem? O reino de Deus que ele falou um versículo anterior.
porque dos tais é o reino de Deus. Se nós queremos ir para o céu, você quer ir para o céu, irmão? Amém? Com certeza, todos nós queremos, né? Mas se você quer ir para o céu, seja semelhante a uma criança. Senão você não irá para o céu. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então o reino de Deus, o céu, é lugar para aquele que tem um coração puro. É lugar para aquele que não tem maldade, não fala mal dos outros, não tem ódio, não tem soberba, não tem preguiça de aprender a palavra de Deus. Tem tanta gente preguiçosa que dorme o dia inteiro ou assiste televisão o dia inteiro e não pega a Bíblia para ler. Não estou dizendo que você tem que deixar de trabalhar para ler a Bíblia. Mas no teu tempo vago, dê prioridade para o que é de Deus. Não fique com o alimento de demônio que é a televisão. Tem coisa boa na televisão? Tem. Mas só se a pessoa souber escolher. Tem coisa boa na internet? Tem. Eu uso muito a internet. Mas a gente tem que saber escolher. Porque senão você está recebendo a comida de demônios. E não está se alimentando da palavra de Deus. Então deixe de ser preguiçoso. Busque aprender de Deus. E você vai conhecer a palavra do Senhor e ser salvo. Amém?